Então, vamos lá, gente. Ó, essa quarta questão requer atenção. Um observador está situado a X metros do pé de um prédio e ele consegue mirar o topo do prédio sobre um ângulo de 60 graus. Afastando-se 40 metros desse ponto, ele passa a avistar o topo do prédio sobre um ângulo de 30 graus. Considerando desprezível a altura do observador, determine o valor de X e B, a altura do prédio. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer: desenhar o que o problema está dizendo para a gente. Ó. Então, ó, a primeira coisa que ele diz: um observador. Olha o observador que está nesse ponto D aqui, ó. Preste atenção. Ele olha para um prédio, ó. O prédio é esse, está representado por essa reta BC. Olha para um prédio sob um ângulo de 60 graus. Então, aqui, ó. Está olhando para esse prédio BC sob um ângulo de 60 graus. A distância dele para o prédio é X, tá? E a altura é H. Aí ele se afasta 40 metros do prédio e agora o ângulo de visão dele para o prédio é só 30 graus. Tá? Então aqui a gente vai ter o quê? 3 triângulos. A gente tem o triângulo ABC, que é o triângulo grandão. A gente tem o triângulo ABD, que é esse triângulo aqui, ó, com esse ângulo de 30 graus. E a gente tem o triângulo DBC, que é esse triângulo com ângulo de 60 graus. Ok? Então vamos prosseguir. Nós, olhando só para esse triângulo BCD e olhando para o triângulo grandão, o ABC, a gente tem 2 ângulos importantes e a gente tem algumas medidas. Então, a gente pode usar as relações métricas desses triângulos para conseguir calcular o valor de x. Primeira relação métrica que a gente pode usar, ó, aqui nesse triângulo BCD. Eu tenho um ângulo de 60, eu tenho o cateto oposto ao ângulo de 60, que é H, e eu tenho o cateto adjacente ao ângulo de 60, que é X. Qual é a razão trigonométrica que relaciona cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente, né, pessoal? Então, ó, tangente de 60 tem que ser o cateto oposto, que é H, sobre o cateto adjacente, X. Tangente de 60, se a gente for olhar na tabela, vamos procurar aquela tabela. Aqui é a tabela. Tangente de 60 é quanto? Ó, raiz de 3, tá? Então, raiz de 3, vamos lá. Tangente de 60 é raiz de 3. E raiz de 3 tem que ser igual a H sobre X. Então, ó, se eu passar o X para lá, H vai ser raiz de 3x. Vamos guardar essa informação. Agora, olhando para esse triângulo grandão, eu tenho que a tangente de 30 tem que ser igual ao quê? Ao cateto oposto a 30. O cateto oposto a 30 é o H. Sobre cateto adjacente, ó. Nesse triângulo verde grandão, o cateto adjacente é essa medida mais essa medida. Então, vai ser H sobre X mais 40. Só que se a gente for olhar naquela tabela lá, tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, eu posso fazer o quê para achar o H? Multiplicar meios por extremos, né? Então, vai ficar 3 vezes H igual a raiz de 3 que multiplica X mais 40. Então, se eu isolar o meu H vai ser o quê? Raiz de 3 que multiplica X mais 40, né? Isso aqui é para ser um parêntese. Tá feio, mas deveria ser um parêntese. Vou tentar ajeitar esse parêntese. Raiz de 3 sobre 3, x mais 40. E a gente sabe também, lá daquela primeira informação do primeiro triângulo, que H é a raiz de 3 vezes x. Então, a gente vai operar com essas duas informações. Ó, H é igual a isso e H é igual a isso. Então, eu posso dizer, ó,
que raiz de 3x mais 40 interpretando aí o garrancho. Todo mundo dividido por 3 tem que ser igual a raiz de 3 multiplica x. Vocês concordam comigo que eu posso fazer isso aqui, ó? Deixa eu mudar de cor para não confundir. Eu posso fazer isso e isso. Por quê, gente? Porque se eu passasse esse raiz de 3 para cá, ia ficar raiz de 3 sobre raiz de 3. Cortava. Então vamos cortar logo direto, tá? Então como é que vai ficar pra gente, ó? Vai ficar x mais 40. Quem sabe que é um mais. Mais 40. Vocês concordam que eu posso pegar esse 3 e passar multiplicando pra cá? Aqui só tinha x, né? Então 3 vai multiplicar o x, vai ficar 3x. Vocês concordam comigo que eu posso passar o x pro outro lado e ele passa negativo? Então vai ficar 3x menos o próprio x igual a 40. Igual a 40. Vou pra cá aqui onde tem espaço, tá? Então, quanto é 3x menos x? 2x. 2x igual a 40. O 2 passa dividido, vai ficar 40 sobre 2, que é quanto? 40 sobre 2, pensem aí. 20, né? Então pronto, ó, achamos o valor do x. X é 20. 20 o quê, professora? 20 metros. X são 20 metros, né? Não é a unidade de medida aqui, porque ele disse que aqui era 40 metros, então aqui 20 metros. Ok? Achamos o x. Se a gente achou o x, a gente consegue achar o h? Hein, pessoal? Consegue, né? Consegue achar o h facilmente. Eu vou apagar bem aqui pra gente colocar o h. Ó, aqui, nem precisa apagar. Se a gente achou o x e o h era raiz de 3 vezes x, então h é 20 raiz de 3. E respondemos qual era a altura do prédio, ok? Podemos prosseguir para a próxima questão. Quinta questão. Determine os valores de x, y, w, z em cada caso. Então, nessa questão, nós vamos usar as relações trigonométricas para encontrar o valor de x. É um pouquinho parecida com o que a gente fez na questão anterior. Ó, eu tenho aqui o ângulo de 30 graus, o cateto adjacente a esse ângulo é o x, e a hipotenusa desse triângulo retângulo é 32. Então, ó, qual é a relação trigonométrica que liga cateto adjacente e hipotenusa? Pensem aí. É o cosseno, gente, né? O cosseno é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, tá? Ó, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno desse ângulo, 30. Então, ó, cosseno de 30, vamos ver aqui quanto é o cosseno de 30, rapidão. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. É muito importante que vocês lembrem os ângulos notáveis, as relações trigonométricas dos ângulos notáveis. Por isso que eu me debrucei só sobre isso durante uma lista de exercícios, tá? Inclusive passei as videoaulas, né, com aquela musiquinha para vocês decorarem, porque é muito importante ter ciência dessas relações dos ângulos notáveis, tá? São só 9 relações, é tranquilo demais de vocês aprenderem. Então vamos lá.
que a gente já tinha conversado, ó. Então, cosseno de 30 é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 30 a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2, pelo que eu já falei. Cateto adjacente a 30 aqui, ó, é o 20, né? Ó, cateto adjacente é sempre o que está mais perto. Então, 20, x, desculpa. E a hipotenusa é 32. Então, x sobre 32. A gente vai multiplicar o como, ó. A gente quer saber quem é x, então basta passar esse 32 para o outro lado. Vai ficar 32 vezes raiz de 3 sobre 2. Dá para simplificar, não dá? Esse 32 dividido por 2 dá 16. Então, ó, o x vai ser 16 raiz de 3. Vamos fazer mais um dessa questão. Aqui a gente tem o ângulo de 45 graus. A gente tem o cateto oposto, que é y, e a gente tem a hipotenusa. Quem é que liga o cateto oposto à hipotenusa, gente? É o quê? Seno, né? Então, a gente vai olhar para o seno de 45. Seno de 45 tem que ser igual ao cateto oposto da hipotenusa. Seno de 45, se a gente for olhar lá naquela tabela, é raiz de 2 sobre 2. Cateto oposto é y, hipotenusa é 15. Então, tá aqui. Se a gente quer saber o valor de y, é só passar o 15 para o outro lado. Então, vai ficar 15 raiz de 2 sobre 2. Facílimo, facílimo. As próximas duas, eu deixo aqui o gabarito. Ó, W vai ser 36 raiz de 3. Então, vocês vão ter que tentar fazer aquela C, tá? Para treinar, porque a gente só aprende matemática treinando. E como essa D é um pouquinho diferente, eu vou explicar para vocês. Ó, o que eu tenho aqui? X agora é o ângulo. E eu tenho o cateto adjacente e tenho a hipotenusa. Tendo o cateto adjacente e hipotenusa, eu sei que a relação que eu vou usar é o cosseno. Cosseno de quem, professora? Desse ângulo X que eu ainda não sei quem é. Então, ó, a gente vai ter que saber o quê? Que cosseno, qual é o ângulo que vai ter o valor de cosseno que a gente vai achar? Então, vamos lá. Cosseno de x, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de x tem que ser igual a... Quem é o cateto adjacente? 20. Hipotenusa, 40. Aqui eu já posso fazer o quê? Ó, cortar esse 0 com esse 0. 2 dá para simplificar por 2, né? Fica 1. E aqui simplifica por 2, fica 2. Então, cosseno de x é 1/2. Vamos olhar naquela tabelinha. Quem é que tem qual é o ângulo? Ó, tá aqui o cosseno. Essa aqui é a linha dos cossenos. Qual é o ângulo que o cosseno é 1/2? 60. Então, x é 60. Porque x é o ângulo que o cosseno é 1/2. 60. Então, x é igual a 60 graus. Ok? E aí eu vou parar por aqui. No próximo vídeo eu explico as outras 3 questões.